do estado, não é só a Amazônia, nós temos muito mais do que isso nessa região do Pico. Eu sou cartógrafa, então, a questão das águas, as riquezas naturais, as chácaras, por que Carvalho está aqui no sul do Pará e não em outro lugar? Será que se o sul do Pará está tão próximo daqui, os interesses que vão falando do agronegócio somente da fronteira, só porque aqui são regiões planas com água, nós temos que ir para além das aberturas que estão postas. E eu espero cada dia mais poder saber dessas experiências e a gente trocar experiências aqui. Saiu a tal da UFMT ou UFA, ou se sair, vai sair alguma coisa disso, que nós possamos nos empoderar dessas ações aí e trazer mais pessoas como a Flávia. Acho que o Batista tem que ir para a Araguaína, porque lá a gente vai falar de um outro contexto, nós cruzarmos aí. Então, eu gostaria mais que você falasse assim, você me contemplou na sua resposta para ela, chamando para vamos pesquisar. Eu espero e quero parabenizar por um auditório cheio no dia 13 de maio, uma sexta-feira 13, com muitas mulheres para estar discutindo o tema desse. Parabéns pela organização. Pode? Não, eu sou o chefe hoje. Eu sou o cameraman. Nós somos Professora, muito obrigado pela senhora ter vindo aqui. Eu, como chefe do curso de coordenador do curso de social, agradeço a presença. Muito obrigado, primeiramente. A Maria orientando, que trabalha com a questão sobre a guerrilha do Araguaia, junta com o teu tema que tu falou totalmente contemplado. Obrigado pela lembrança. Fazendo um link com essa questão aí, já pegar tudo esse enredo que a professora realçou, porque a gente não trabalha essa questão, uma das coisas muito importantes que nós devemos falar sempre, que os comandantes da guerrilha no Brasil não foram brancos. Os principais comandantes da guerrilha do Brasil, da guerrilha urbana em São Paulo, na LN, o principal caçado pela ditadura era o negro, Carlos Marighella, neto de escravo, salvo engano, a mãe dele também não era escrava, na Bahia, tá? E aqui, no Araguaia, o grande Oswaldão. Então, comandante da guerrilha rural contra a ditadura do Brasil, Oswaldão do Araguaia. Em São Paulo, Carlos Marighella. E não foram poucos os negros e nem poucas as mulheres. Muito pelo contrário. As mulheres foram muito destacadas, assim como tiveram a Lenira Rezende Nazaré, teve a Dina, tantas outras mulheres guerrilheiras aqui, em São Paulo, Rio Grande do Sul, onde a guerrilha foi mais forte. Me lembro de eu estava lendo um texto sobre a Lenira, que era chamada de negra e de preta, Ela era vice-presidente da UNA em 68, no mitificado Congresso de Biúna. E ela calou a USP inteira, estava querendo definir como é que era uma passeata, não dá errado. Essa passeata que precisa é dialética. Não sei, ela explicou teoricamente através do marxismo, calou todo mundo. Como é que ela negra sabe falar tudo isso? Ela virou a negra. E a Lélia Gonzalez, que tu fala, ela é muito importante também. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais dela. Que ela era chamada de aquela negrinha abusada. Sabe essa história? Sim. Por que ela era chamada disso? Tu tem que falar. Senão eu vou fazer o mesmo papel dos homens brancos que fizeram isso com ela. Os homens brancos já contaram. Vou falar. Fizeram uma palestra assim, no 13 de maio, botaram um monte da intelectualidade branca para falar sobre os negros. E só tinha negro na plateia. E era professora universitária da PUC do Rio, Falou assim, chegou no microfone e falou assim: saiam vocês todos daí. Quem são vocês para falar de nós negros? Nós é que temos que sentar nessa mesa e falar da gente. Você não sabia nada. Ela pegou o microfone das mãos do branco e sentou na mesa. A partir daquele momento ela foi chamada de Lélia Gonzalez, aquela negrinha abusada. Era isso ou não é, professora? Mais ou menos isso? Tem essas narrativas, sim. Isso é verdade, mito ou memória? O que é? Memória. Então tá, fala um pouquinho mais dela, que eu acho muito bonito o papel dela. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais uma? Matheus, Ciências Sociais. Do NEAF, mas ele esquece.
cinema é uma representação social. E a gente vê essa questão do estereótipo. E uma coisa que eu tenho observado aqui no Cine Clube, né, dos filmes que tem passado, e eu assisti o filme Garrincha, e a gente vê ali o Garrincha, ele é negro, mas o protagonista é branco, né? O filme. Outro que assistiu recentemente foi Que Horas Que Ela Volta. Também a Jéssica, né? Ali é branca. O filho é negro. Garrincha também, a esposa negra e os filhos negros. E ele é branco. Eu gostaria que a pessoa falasse um pouquinho mais em relação a esse estereótipo. Depois mais outra, porra. Tem três. Depois a gente faz outra. Obrigada por ter vindo aqui, a professora Kênia, geógrafa, né? Professora da UFT. Muito obrigada pelas contribuições. Aí, quando vocês precisarem, quiserem uma palestra sobre territorialidades indígenas e negras também, não só aqui na região, é uma excelente cartógrafa que eu sei. E as perguntas são ótimas também. Estou tentando aqui me localizar. Vou começar com essa aqui da representação social do cinema, né, que é bastante importante. Você está falando. Você está falando de dois tipos de usurpações diferentes, mas que vão no fim a mesma coisa, né? A primeira, quando a personagem histórica real é negra e um ator branco é escolhido, ou uma atriz branca é escolhida para executar ou fazer aquele papel. E aí tem a estratégia da blackface, da construção de um negro, que é algo abominável, né? Que os artistas intelectuais têm questionado, que faz parte da história racial, da representação audiovisual, do cinema e também do teatro das Américas, não é só aqui no Brasil, e que ainda é persistente em pleno século XXI. Há pouco houve uma manifestação importante, acho que tem um ano e meio, em que os artistas barraram a entrada a reprodução, na verdade, mais uma vez, uma exibição de uma peça teatral que tinha blackface, né? Então isso é um problema ainda a ser questionado, a ser problematizado na produção do audiovisual, mas também do teatro no Brasil. E você está completamente certo. Do outro lado, é um outro tipo de usurpação. É quando aquela figura, no caso da Jéssica, Que Horas Ela Volta, né? Ali é uma ficção mesmo, mas o papel estrutural que essas mulheres, e a gente sabe da sobre-representação das mulheres negras nos estratos, nessa força de trabalho doméstica, é altíssima. E, sobretudo, o filme estava retratando justamente esse processo conflitivo, e que a diretora preferiu, numa escolha dela, não tratar da questão racial. Não tratar, uma escolha dela. Não quero tratar dessa questão porque ela vai ganhar uma força que não era o meu foco. Meu foco é tratar um pouco dessa experiência, dessa classe média que se vê confrontada com essa outra classe social que está se deslocando e tem outras representações sociais. Então eu concordo totalmente com você. Tem a questão dos estereótipos, tem a questão da usurpação e tem essas duplas modalidades, né? Que quando eles querem um negro para ser subserviente, eles encontram, principalmente quando eles retiram a fala, né? Então se a Jéssica não certamente se ela não fosse protagonista, ela seria negra. Eu tenho certeza que eles não colocariam uma mulher branca para ser protagonista, né? Para ser um papel secundário, né? Sem nenhuma visibilidade. Então tem essa questão da representação e da usurpação que a representação pode fazer, e as intenções dela. Não é que, porque por muito tempo nós ouvimos um discurso de que essas atitudes eram impensadas, né? Escolhi esse personagem
como alguém disse hoje, um jornalista disse hoje, escolhemos os ministros sem cor e sem sexo, isso não é interessante, né? Escolhemos sem nenhuma preocupação com isso. Então os diretores diziam isso, nós não estamos escolhendo o ator negro ou branco, nós estamos escolhendo o melhor ator. Mas no caso da cineasta, ela escolheu realmente pensando, porque ela sabia que a temática racial daria um tipo de inflexão no debate que ela não queria tratar, que ela queria ter um recorte mais específico na classe social e na luta entre as patroas, empregadas, enfim. Agora, sobre a questão da Lélia Gonzalez, às vezes eu até evito falar da Lélia, porque eu falo tanto dela, as pessoas pedem para falar, e às vezes eu fico pensando, será que está sendo repetitivo demais, né? No caso dela, é uma intelectual extremamente importante, eu diria, a maior intelectual negra brasileira do século XX, eu acho, a Lélia Gonzalez. É verdade que imagino que outras historiadoras farão pesquisas, né, ao longo desse século e encontrarão outras mulheres. Mas a Lélia, ela tem um papel muito importante na crítica das ciências sociais, da cultura brasileira, e ela já ficou, na minha opinião, está ganhando tanta importância que até mitos e memórias e narrativas diversas emergirão daí. De fato, tem essa história de negrinha, tem várias narrativas de negrinha atrevida, etc., que ela também gostava de manipular essas construções, justamente por conta da sua irreverência, por ser uma intelectual, uma professora, assim, e que se apresentava nos espaços com domínio do conteúdo, do conhecimento, da história social dos negros brasileiros, mas também da América Latina, que ela tinha bastante interesse. A Raquel Trindade, de fato, escreveu numa série História das Esquerdas, que o Abraão organizou, e a Raquel, como a primeira biógrafa da Lélia Gonzalez, chama isso, a negrinha atrevida, ela usa entre aspas para se referir a essas formas pelas quais ela era interpelada quando tomava atitudes radicais frente às situações em que os brancos queriam ter a fala sobre a população negra, né? Isso é uma coisa muito importante, foi uma geração que lutou para ter a fala, né, para poder falar enquanto sujeito e não só como objeto. Se vocês encontrarem nos artigos delas, por exemplo, tem um texto da Unpox que eu gosto muito, de 1983, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Eu acho que deveria ser um texto obrigatório nas disciplinas que pensam gênero, relações raciais no Brasil, em que ela faz uma revisão do pensamento social brasileiro, Gilberto Freire, Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, e vai marcando o pensamento social a partir de uma crítica que ela faz, que é o modo pelo qual havia essa esquizofrenia que ela dizia, né, do brasileiro, de construir a representação da mulher negra, né, numa situação extremamente complexa. Ela vai fazendo toda a revisão do pensamento, trazendo até pelo menos o período da redemocratização. Então é preciso lembrar da irreverência das atitudes da Lélia Gonzalez, mas é preciso, sobretudo, lembrar e conhecer o seu pensamento. E para fazer a sua produção intelectual, para fazer um link que você falou, ou que o colega falou atrás, né, para a questão do igualitarismo e de saber, é preciso sim ter cursos para sabermos e conhecermos mais, não só dos nomes dessas pessoas, mas o que eles produziram. E eles não produziram uma coisa só. O Vanso acabou de dizer de um intelectual, o Hamilton Cardoso, é contemporâneo a Lélia Gonzalez, escreveu, mas o Milton tinha um pensamento, uma reflexão própria ligada, por exemplo, às esquerdas políticas brasileiras, um marxismo ligado à questão racial. A Lélia Gonzalez já é uma outra abordagem ligada à questão do feminismo, do gênero, enfim, uma outra recepção da produção intelectual internacional, brasileira, europeia, norte-americana e também africana. Quer dizer, precisamos sim de cursos para que as pessoas conheçam com profundidade a produção de pessoas, como Lélia, como a Carolina de Jesus e tantos outros, mulheres e homens negros, que além de agir na cena histórica, também produziram conhecimento sobre a nossa realidade. Gente, mais uma rodada.
Eu tenho, posso... Flávia, eu acho... Bom, primeiro, gostei bastante da sua fala. E eu acho que tem uma coisa que você traz dessa reflexão em torno do 13 de maio, e que me despertou uma ideia muito interessante nessa reconstrução que você faz sobre os vários significados sobre o 13 de maio, que talvez o 13 de maio tenha sido um evento que colocou com mais força esse dilema que a gente tem ainda hoje entre uma cidadania formal e uma cidadania substantiva, ou seja, é quase que toda a experiência do movimento negro após o 13 de maio falou, olha, essa igualdade jurídica ela tem que ser preenchida de conteúdo, ou seja, então a nossa experiência, no fundo, é possível ler a nossa experiência de mobilização negra como uma mobilização que coloca para o Brasil a necessidade de se pensar a cidadania de uma maneira substantiva, né? Ou seja, é um pouco para a gente... eu falo isso porque sempre fico com incômodo, principalmente para quem não é da área de relações raciais, de pensar a experiência negra como se fosse uma experiência específica, né? Ou seja, como que se a gente estivesse falando de uma questão que tivesse respeito somente à população negra. Eu acho que é justamente o oposto, ou seja, é nesse momento que começa a se desenhar um dos grandes dilemas da sociedade do Brasil contemporâneo, do Brasil moderno, que é como que a gente lida aqui no Brasil com essa distância entre você ter um direito na lei, mas substantivamente você ter esse direito negado, né? E é nessa esteira que você constrói, ou seja, então, de alguma forma, o movimento negro ele surge como um movimento radical nesse momento e muito atual, no sentido de, eu falo, olha, é nesse momento, e não é à toa que, ou seja, uma coisa vem emendada da outra, ou seja, a abolição vem emendada com a ideia, com a proclamação da República. Então, um pouco, queria que você comentasse isso. E uma outra coisa que vem me ocupando há muito tempo, principalmente nos últimos tempos, é essa questão da maternidade como um elemento de controle, né, e a luta pela maternidade como um momento de questionamento tanto da esfera escravista, mas um pouco para a gente pensar como que essa dominação é uma dominação que se passava pelo corpo, né? Ou seja, e como que a maternidade muda de significado, ou seja, se na abolição, se na escravatura a maternidade ela era tida quase como um mecanismo de reprodução do sistema, né? Ou seja, então a desapropriação das crianças, das suas mães, era algo que sustentava o próprio sistema, principalmente no final da abolição, porque, ou seja, você acaba o tráfico, né? Acaba o tráfico, você precisa de alguma maneira apostar na reprodução dos cativos que aqui estão, e aí a maternidade, e com a abolição, ou seja, o direito à maternidade ganha um outro significado, né? Assim, um pouco queria que você comentasse essas coisas. Tem que virar aqui, eu sou cameraman. Eu sou cameraman e agora público. Tem que ficar aqui para aparecer. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer uma fala que eu pensei que o Wanderson fosse fazer e ele não fez. E nem a Flávia. Talvez esperando que eu fizesse. Sim, com certeza. Na verdade, acabou virando um negócio muito importante essa mesa hoje. Porque é o seguinte, esses dois que estão na mesa, eles fizeram parte de um projeto que foi pensado por um professor Antônio Sérgio, da USP, na área da sociologia, que eu tinha uma relação muito próxima, e eu sempre falo para as pessoas, né, que eu fui o único pós-graduando da USP que era ligado a um departamento, que era o departamento de antropologia, e tinha grandes entradas no departamento de sociologia. Na verdade, não só de sociologia, como também de política. E um dos motivos que eu dei da minha ligação com
sociologia era o professor Antônio Sérgio. E o professor Antônio Sérgio me procurou, junto com o Kibe, que já veio aqui, o Márcio. Está faltando o São Noel e a Janja. E fora a outra, como é o nome dela? Tainá. A Tainá. Né? Mas quem estava na discussão inicial, era eu e o Márcio, ele disse: Batista, não, nós queremos fazer um projeto baseado no autor não, um militante negro norte-americano no começo do século, P.W. Washington, que ele dizia que para resolver a questão do negro norte-americano seria interessante se fizesse um projeto 10 vezes 10, que era você colocar 10 negros na universidade, depois desses 10 negros terminarem, eles incentivariam outros 10 e você aí iria ampliando a participação do negro na universidade. E aí ele disse assim: e eu tenho uma verba bastante grande da Fundação Ford, e eu gostaria de pegar 10 alunos negros da graduação e ajudá-los para que eles terminassem a graduação na USP. Vocês já eram da graduação, né? Já. Eles não participaram da minha seleção, porque eu fui para a fila dos calouros e ele estava andando lá e de repente parava na frente de uma pessoa aí: você quer uma bolsa? Você quer uma bolsa? Para quê? Para estudar? Ah, quero, então me procura na minha sala. Ninguém entendia nada, porque eu passava na frente de tanta gente, não parava, e parava em alguma, de repente as pessoas perceberam. E desses 10, dos 10, pelo menos 4 vieram aqui, 3, na verdade alunos 3, né? Sim. O Flávio, depois o Wanderson e agora a Flávia, e os 3 como doutores, né? E o Wanderson ainda aqui como professor. O que eu digo que foi muito importante esse projeto, depois nós tivemos mais 2 turmas, mas que não tiveram sucesso, embora outras pessoas conseguiram mestrado, doutorado, mas eu não fiz a escolha desse pessoal. Eu participei das 2 primeiras turmas como irmão mais velho, que era como o Antônio Sérgio denominava, e quando eu cheguei aqui, eu tinha colocado como meta trazer todos eles aqui. E quando eu estava trazendo a Flávia, eu falei assim: fechei o círculo. Mas na verdade não, eu acho que tem que trazer o Noel, eu tenho que trazer a Janja, que foram as pessoas que trabalharam com a gente para formar isso. E eu acho que é uma coisa que é fundamental, que vocês entendam que esses 2 alunos que estão, essas 2 pessoas que estão ali, que são doutoras, não nasceram de berço esplêndido, não vieram de classe média nem de burguesia. Pode não ter sido, eu vou falar por um, para a outra eu não sei, ela que vai dizer se é ou não. Pode não ter sido extremamente pobre, tá? Mas ninguém veio aqui, todos eles são filhos de trabalhadores, de pessoas do povo, e quando entraram na USP também não entraram como elite, mas entraram, se não entraram com uma vontade, eu fiz com que eles fizessem muita vontade. Reclamaram pra caramba no primeiro ano, me chamaram de duro, de radical, tudo aquilo que vocês falam daqui, tudo aquilo que vocês falam de mim, vocês podem falar também que eu não já sei, né? Já sei, ele fazia tudo isso com a gente. Mas o resultado é esse, é você ser doutor, é você entrar dentro de uma categoria e conseguir uma vitória, né? E uma coisa que eu vou bater sempre na minha tecla: vocês precisam olhar para isso e ver como uma possibilidade de vocês conseguirem. Não estamos falando de exceções. Eu tenho uma coisa aqui que eu fico muito orgulhoso. Em 2009, teve um conflito muito grande aqui entre professor e alunos, tal, foi muito bravo. E aqui tinha um costume que não tem mais, pelo menos eu não vejo mais, que eram as famosas cartas, né? Então algumas pessoas escreviam umas cartas anônimas e ficavam distribuindo nas casas e depois pegavam aqui nos murais. E aí um dia fizeram uma criticando literalmente todos os professores
do campus. Então, críticas bravas. Só que eles não nominavam os professores, mas você lia e você sabia quem era. E eu só tive que agradecer as críticas, porque a crítica à minha pessoa é: quem é esse cara que fica pensando que é igual a gente, fica dizendo que veio do mesmo ponto que a gente? Para lá, eu não me vejo nisso. Eu falei, pô, que legal. Pelo menos a pessoa reconhece que eu tenho a mesma origem. Não teve coragem de criticar isso, né? Eu agradeci isso. Porque isso não é uma crítica, isso para mim é um elogio, né? Eu sempre falo para as pessoas, minha mãe foi empregada doméstica, meu pai é pedreiro, e eu sou doutor e venci pessoas que vieram da elite, que tinham muita grana, que iam para os Estados Unidos, que iam para a Europa, que estudaram nas escolas mais caras, mas não conseguiram ser doutor como eu sou na USP. Isso tem que valer para vocês. Por isso que eu não fico fazendo concessão com aluno nenhum. Não tem aluno coitadinho, não tem aluno que não pode. Tem aluno que não está afim de brigar. Tem aluno que não está afim de vencer. E aí, esses dois exemplos dizem para vocês: não adianta, o professor Batista não vai afrouxar. Lamento dizer, o professor Batista vai continuar sendo extremamente rigoroso, mais justo. A outra coisa que eu queria falar é: quando a professora Kênia coloca que nós estamos fazer pesquisas aqui, essa cidade é a cidade do Padre João. Hoje nós temos muitos alunos que são de fora daqui, o que é muito bom. Quando eu cheguei aqui em 2008, Padre João estava embranquecendo. As pessoas já estavam falando de Padre João como aquele moreninho queimado no sol. Eu não sei porquê, eu cheguei e o Padre João começou a ficar preto de novo, né? Porque Padre João era negro. E tem um professor aqui de história que ele falava assim: é muito interessante uma coisa, Padre João é tão falado, mas não tem uma única foto, um único busto, não tem nada do Padre João na contemporaneidade de Tocantinópolis. É de uma coisa que alguém pode pesquisar. Por que chega nas quadrilhas, todo mundo fala em Padre João? Porque em alguns momentos se fala tanto, mas cadê Padre João na história? A igreja não mostra Padre João, mas Padre João está aqui, mandando e falando, né? Então, eis um tema para as pessoas pesquisarem aqui. E uma outra coisa, tem um professor Jacó Gorender, que era um militante, que escreveu um livro também muito importante, Escravismo Colonial. Um dia ele estava numa mesa e quando ele me viu fazendo uma provocação que eu achei bastante interessante e pertinente, ele dizia: movimento negro, e a Flávia agora reforçou isso, o movimento negro fica jogando fora o 13 de maio, mas o 13 de maio é importante, porque o 13 de maio trouxe uma revolução no Brasil, ele acabou com a exploração da escravidão. E você não pode esquecer isso, né? E ele falou isso para mim e falou: e aí, Batista, o que você acha disso? E eu concordo. Eu acho que a fala da Flávia para mim foi fundamental. Que na verdade não é para esquecer o 13 de maio. 13 de maio de fato é uma data importantíssima, não para os negros. Uma coisa que também foi legal que o Wanderson falou, que eu vou começar a assumir isso. A gente está falando muito problema do negro, questão do negro, não sei o que de negro, e os brancos estão achando que ele não tem nada a ver com isso. Você está entendendo? O problema dos negros, então